Imagine que você está grávida e começa a passar mal. Sua visão fica turva, seus rins falham, sua pressão sobe, você incha toda, mas os exames não mostram uma causa óbvia. Agora imagine que tudo isso acontece porque o bebê dentro da sua barriga está doente. Parece coisa de filme, né? Mas foi exatamente o que aconteceu nesse episódio tenso e emocionante de Dr. House. A paciente, uma fotógrafa com sintomas misteriosos. Tudo começa com uma mulher jovem, grávida, que está em uma sessão de fotos quando começa a falar de forma confusa e enrolada. Parece uma crise neurológica, talvez um AVC. Mas logo os médicos descobrem mais sintomas. Pequenos aneurismas no olho, microaneurismas, sangue na urina, infecções de gargantas anteriores por estreptococos, calcificação na válvula do coração, estenose mitral, rins falhando. O caso é tão esquisito que Dr. House até cogita que ela esteja com febre reumática, uma doença que pode atacar o coração anos depois de uma infecção de garganta maltratada. Mas não é isso. O corpo da paciente está entrando em colapso e tudo indica que a causa está no bebê. O diagnóstico: Síndrome do espelho maternal, Syndrome. Também chamada de síndrome de Ballantyne, essa condição rara e perigosa acontece quando a mãe começa a refletir os sintomas do bebê. Sim, é como se o corpo da mãe entrasse em sintonia com o sofrimento do feto. No episódio, não é falado qual era exatamente o problema do bebê, então vou trazer o que a literatura coloca como uma situação em que essa síndrome pode ocorrer. E segundo a literatura, o bebê pode apresentar uma condição grave chamada hidropisia fetal não imune, NIHF. Basicamente, o bebê estaria se enchendo de líquidos nos pulmões, barriga, pele e coração. E por algum motivo ainda não totalmente compreendido, o corpo da mãe começou a sofrer também. Então, vamos levar em consideração que é esse o diagnóstico do bebê, pode ser? O nosso foco do vídeo é mais relacionado a essa síndrome rara, que é a síndrome do espelho maternal. Então a doença do bebê não será o nosso foco. Mas o que é a síndrome do espelho, afinal? Vamos explicar como se fosse uma história simples. O bebê está com um problema sério que faz ele reter muito líquido, hidropisia. Isso faz a placenta, o órgão que liga a mãe ao bebê, liberar substâncias inflamatórias e hormônios em excesso. O corpo da mãe interpreta isso como uma ameaça. Resultado, a mãe começa a inchar, reter líquidos, ter pressão alta, falta de ar, anemia, falência renal e sintomas parecidos com pré-eclâmpsia. Sinais da síndrome do espelho, Mirror Syndrome. Na mãe, inchaço generalizado, edema, pressão alta, como na pré-eclâmpsia, falta de ar, rins com dificuldade para filtrar, urina com sangue, ganho de peso rápido, hemodiluição, sangue mais aguado do que o normal. No bebê, hidropisia fetal, acúmulo de líquido na barriga, ascite, líquido no peito, derrame pleural, água ao redor do coração, derrame pericárdico, inchaço na pele, edema, aumento da placenta e excesso de líquido amniótico. Como foi resolvido no episódio? No episódio, os médicos descobrem que o problema estava no bebê, não na mãe. O feto tinha uma condição que causava hidropisia fetal, então tomam uma decisão ousada. Eles fazem uma cirurgia intrauterina. Abriram o útero, operaram o bebê ainda dentro da barriga e depois fecharam tudo sem cortar o cordão umbilical. A cirurgia foi um sucesso. E aí vem a mágica da medicina. Assim que o bebê melhorou, a mãe também melhorou. Os rins dela voltaram a funcionar, a pressão se estabilizou, o inchaço sumiu. Foi como se o corpo da mãe dissesse: agora está tudo bem lá dentro, posso parar de entrar em pânico. Resumo para você. Imagina que você tem um amigo muito próximo e quando ele começa a chorar, você também chora. Agora imagina isso no nível mais intenso possível. Mãe e filho conectados por dentro, literalmente. Tudo que o bebê sente, o corpo da mãe sente também. A síndrome do espelho é quando o bebê está tão doente que o corpo da mãe começa a adoecer junto. Incha, falha, reage como se estivesse com o mesmo problema. É assustador e lindo ao mesmo tempo. Mostra o quanto a conexão entre mãe e filho é profunda, mas também mostra que algo muito grave está acontecendo. Curiosidades médicas. A síndrome do espelho é rara, mas pode ser fatal para a mãe e para o bebê se não for tratada. Ela pode se parecer com pré-eclâmpsia, mas tem diferenças importantes, como a presença de um feto hidrópico, inchado. A única cura verdadeira é resolver o problema do bebê.
Às vezes, isso significa operar o feto ainda dentro do útero. Outras vezes, pode ser necessário antecipar o parto. O nome Ballantyne vem do médico que descreveu a síndrome pela primeira vez lá no século XIX. Se você gostou do vídeo, compartilha com alguém que ama medicina, casos raros ou simplesmente boas histórias. E comenta aqui embaixo, você já tinha ouvido falar dessa síndrome antes? Nos vemos no próximo episódio daqui a 3 dias.